Você já percebeu que todo mundo fala de reforma tributária, mas quase ninguém explica quando isso vai bater no caixa da sua empresa e o que é que realmente muda na prática? Se você tem um comércio, continua emitindo nota todo dia e só escuta que IBS, CBS, Transição 2033, esse vídeo é para você. Aqui eu vou te mostrar de forma direta o que muda de fato e em que momento isso começa a aparecer na rotina da sua empresa. Eu sou a advogada Cecília Ramos, atuo nas áreas de direito tributário e empresarial. Nesse canal eu traduzo temas técnicos de forma mais objetiva para que cada decisão tomada no seu negócio seja baseada em estratégia e clareza. A reforma tributária, ela não é um tema só lá de Brasília. Ela mexe diretamente como o imposto aparece na sua nota e como é que você vai formar preço, em como é que a sua empresa vai se relacionar com o fisco, contabilidade, fluxo de caixa nos próximos anos. Hoje você convive com uma sopa de letrinhas: PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI. A reforma ela vem para reorganizar tudo isso e caminhar para um modelo com dois tributos principais: a CBS, de nível federal, e o IBS, no nível de estados e municípios, além do imposto seletivo, que vai vir para produtos específicos. E aí vem um ponto-chave: isso não acontece de uma vez. Existe um cronograma para a reforma tributária. Se você entender essa linha do tempo, para você reagir ao susto e começar a se planejar, vai dar certo. Vamos começar pelo desenho macro. Hoje, na prática, sua empresa convive com vários tributos diferentes, cada um com uma regra própria, uma base própria, um benefício próprio: PIS, COFINS na esfera federal, ICMS no estado, ISS no município, IPI em algumas operações. Isso gera cumulatividade, disputas de competência e muita confusão. Isso é verdade. A reforma, ela caminha para um modelo de imposto sobre o valor agregado em duas frentes: a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai substituir aquele PIS/COFINS; IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir ICMS e ISS ao final da transição. E tem um terceiro elemento, que é o imposto seletivo. Ele vai inserir sobre alguns produtos específicos que o legislador entende como prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como cigarros, bebidas alcoólicas, veículos poluentes, bebidas açucaradas. Para o comércio, isso significa o quê? Se você vende algum desses produtos, vai ter uma camada adicional de tributação que não existia antes nesse formato. É importante saber disso porque afeta diretamente a formação de preço e a competitividade. Se você tem uma loja de bebidas, por exemplo, ou trabalha com produtos que podem estar nessa lista, precisa acompanhar de perto como é que o imposto seletivo vai ser regulamentado, porque isso vai mudar completamente a margem de alguns itens. Na prática, o foco passa a ser um tributo sobre o consumo, com crédito ao longo da cadeia. Ou seja, tudo aquilo que a sua empresa compra para revender ou usar na sua atividade pode gerar crédito, conforme as regras que ainda estão sendo editadas. Para o comércio, por exemplo, isso significa que a conversa deixa de ser qual é o ICMS dessa operação e passa a ser qual é a alíquota combinada de CBS e IBS que vão se aplicar a esse produto ou serviço. Qual é o crédito que eu tenho disso aqui ao longo da cadeia? Viu só? Não é só uma troca de sigla, é uma mudança na lógica da sua operação. Agora, a pergunta que mais chega para mim é: Cecília, isso já tá valendo? Vai valer quando? 2026 é o fim do mundo? Não. 2026 é o começo dessa fase híbrida. De forma simplificada, a linha do tempo funciona assim. Em um primeiro momento, o foco é na regulamentação de leis complementares, definindo as regras desses novos tributos, CBS e IBS, regime específico, setores com tratamento diferenciado, modelo de crédito, forma de repartição das competências entre os estados e os municípios. É a fase que o contador, o software que você usa, o seu advogado e o fisco vão ajudar nesses bastidores. A partir de 2026, começa uma fase de convivência entre os dois sistemas. O modelo antigo existe, mas você passa a ver as primeiras incidências do novo modelo. É como se a empresa começasse a testar, em baixa escala, o funcionamento de IBS e CBS. Depois disso, a gente vai ter um período de transição gradual, em que uma parte da carga de ICMS e ISS vai migrar, ou seja, vai reduzir, enquanto a gente aumenta o IBS. Não é desligar o interruptor, é mexer aos poucos nos dois. No final da transição, lá em 2033, o desenho vai ser: CBS e IBS assumem o lugar de ICMS, ISS, PIS, COFINS, como você conhece hoje. O importante é aqui: 2026 não é de fato a data em que tudo muda, mas ao mesmo tempo é a data em que você vai precisar parar de tratar a reforma tributária como uma notícia distante e vai tratar ela como um planejamento, parte do seu plano de negócio. Um ponto que todo empresário se pergunta é: qual vai ser a alíquota de fato?
Embora ainda não esteja totalmente definida, as estimativas técnicas são de uma alíquota de CBS e IBS combinadas em torno de 26% a 27% sobre o valor agregado. Isso não quer dizer que você vai pagar mais ou menos do que paga hoje. Depende da sua cadeia, dos créditos que você consegue aproveitar e do regime que você está. Tá vendo que não é uma receita de bolo, não é uma regra fechada? Mas importante é você ter esse número como referência na sua mente para fazer simulações com o seu advogado tributarista e seu contador. Para você ter ideia, hoje, dependendo do setor e do regime, a carga tributária sobre o consumo pode variar entre 15% e 35%. Com a reforma, a tendência é que essa variação diminua, mas o impacto real só dá para saber dependendo da quantidade de crédito que você vai tomar ao longo da cadeia, ou seja, depende do seu caso a caso. Vamos lá. Na rotina de um comércio de bairro ou de uma loja maior, as mudanças da reforma tendem a aparecer em 3 frentes. Primeiro, nota fiscal e sistema de venda. Seu emissor de nota fiscal e seu ERP vão precisar se adaptar para destacar as novas incidências e calcular os créditos, separar o que é IBS, o que é CBS, o que é imposto seletivo. Você não precisa virar especialista em layout de arquivos XML, mas vai precisar entender o mínimo para acompanhar se o sistema e a contabilidade estão falando a mesma língua. Segundo ponto, formação de preço. Se hoje você simplesmente pega o custo da mercadoria, ajusta aqui um markup, e confia que o imposto está lá dentro, a reforma vai obrigar você a jogar luz sobre a estrutura do seu preço. Quanto do seu preço final é custo? O que é margem? Quanto é tributo? Como é que isso vai caber aqui, IBS e CBS? E o terceiro ponto, relacionamento com a contabilidade. O contador ele não vai mais ser só aquele profissional que fecha imposto, ele vai ser estrutural na simulação constante de regime, certo? Você precisa de um profissional tributarista do seu lado. Como fica a carga tributária se você muda o mix de produtos, se você cresce no estado, se passa a vender mais online, se fecha uma nova operação de logística? E aí vem um quarto ponto, o crédito tributário. Hoje, o ICMS tem direito a crédito sobre a mercadoria que você compra e revende, mas tem limitações. Tem produtos que não geram créditos, tem operações que são cumulativas. Com IBS e CBS, a lógica do crédito é que seja amplo. Tudo que você compra para usar na sua atividade empresarial, mercadoria, serviço, energia, aluguel, equipamento, pode gerar crédito conforme as regras que ainda estão sendo detalhadas. Para o comércio, isso pode significar uma redução efetiva de carga tributária, mas só se a contabilidade estiver redonda, organizada para identificar e aproveitar esses créditos. Se não tiver, você paga o tributo cheio e perde esse benefício. É como se a reforma abrisse uma porta para você pagar menos impostos, mas só paga menos quem tiver organizado. Documentação correta, sistema integrado, aí sim vai conseguir passar por essa porta. Para o comércio, isso significa que a pergunta deixa de ser quanto imposto eu vou pagar esse mês? E passa a ser, rapaz, como é que para o meu plano de negócio agora a tributação pode funcionar? Como é que ela pode me ajudar? Ou como é que ela pode me prejudicar? Então, o que o empresário do comércio precisa e pode fazer antes dessas consequências chegarem na prática é organizar a casa. Ter um cadastro de produtos atualizado, com NCM correto, descrição coerente, segmentação clara do que você vende, o que é que a indústria te passa, do que é que você intermedia. Segundo, sentar com o contador para organizar os cenários e com o tributarista. Não é para sair trocando de regime às pressas, mas entender. O modelo atual funciona? Como é que a reforma vai impactar nesse modelo atual? E se você mudasse? Se você crescer, o cenário melhora ou piora? Se você migrar parte das vendas para o online, tem alguma mudança? Terceiro, pare de discutir com base em manchete. Nem toda opinião que você vê em rede social fala da realidade e fala do seu negócio principalmente. Você precisa olhar para a sua operação e perguntar como é que a reforma conversa com meu faturamento, minha folha, meu fluxo de caixa. E o quarto ponto, revisar os contratos e acordos comerciais. Se você tem contratos de fornecimento de longo prazo, parceria com distribuidores ou acordos de exclusividade, você precisa verificar como é que a reforma vai afetar esses contratos. Por exemplo, se o seu contrato prevê que o fornecedor entrega com ICMS já embutido no preço, como é que fica quando isso mudar para o IBS? Quem é que vai assumir esse ajuste? Se você tem um contrato de locação comercial com cláusula de reajuste baseada em algum tributo, como é que fica quando a estrutura tributária mudar? Esses detalhes podem parecer pequenos, mas em 2026 e 2027 vão virar um problema se não forem revisados antes. O ideal é você já sentar com seu advogado e contador, pegar os principais contratos da empresa e fazer uma revisão técnica. Onde é que está escrito ICMS, ISS, PIS, COFINS? Como é que isso vai mudar quando eles migrarem para CBS e IBS? Vamos visualizar isso com 2 exemplos hipotéticos bem rápidos. Primeiro, uma loja de roupas que atua num centro comercial. Hoje ela está no regime que paga ICMS nas compras, destaca nas vendas e convive com PIS e COFINS ali embutidos na cadeia.
Com a reforma, parte desses tributos vão migrar para o CBS e IBS com um crédito mais amplo. Se essa loja não tiver um cadastro de produtos organizado, pode perder crédito, se enquadrar da forma errada e pagar muito mais do que deveria. Segundo exemplo, um comércio de utilidades domésticas que vende tanto no físico quanto no online. A reforma acende um alerta sobre onde é que está o consumo, certo? Você vai ser tributado com base em onde está o consumidor. Então, como o IBS vai ser repartido entre os estados, você precisa considerar esse impacto. Se a empresa começar em 2026 já entendendo essa lógica, ela pode tomar decisões de expansão com muito mais segurança. Terceiro exemplo, um comércio que trabalha com produtos importados. Hoje a tributação da importação envolve o IPI, PIS, COFINS e ICMS. Tudo na entrada da mercadoria. Com a reforma, essa lógica muda. CBS e IBS vão incidir na importação, mas o crédito pode ser aproveitado ao longo da cadeia. Se esse comércio não entender como é que funciona o crédito na importação, pode ter um impacto enorme no caixa, porque vai pagar tudo na entrada e só vai recuperar depois se souber como fazer. Tem outro ponto. Dependendo do produto importado, pode incidir também o imposto seletivo, que é aquele que eu falei lá no início. Então, se você importa bebidas, eletrônicos, veículos ou qualquer produto que possa entrar nessa lista do imposto seletivo, precisa acompanhar de perto essa regulamentação, porque isso vai mudar completamente a viabilidade dessa importação, por causa do custo. Perceba, não se trata de prometer que você vai pagar mais ou menos imposto. Se trata de você não ser pego de surpresa e usar esse período de transição para ajustar sua rota. O papel do tributarista aqui, não é vender uma solução milagrosa, é ajudar a sua empresa a ler a reforma com os pés no chão. Entender o que veio da mudança constitucional, o que depende de lei, o que é que ainda está pendente, o que é que está em discussão, quais são os riscos de cada escolha e como é que você alinha isso com o que a contabilidade entrega hoje, com o que ela vai precisar integrar. Então, é uma atuação de tradução estratégica, não é uma garantia, é uma construção de clareza para você tomar a decisão ao longo de toda essa transição, certo? A reforma ela já é uma realidade. Se você quer olhar para a reforma com mais estratégia e menos pânico, entendendo o impacto específico na sua empresa, você pode entrar em contato, meus contatos estão na descrição. E se esse conteúdo te ajudou, se inscreve no canal e compartilhe com aquele empresário que está passando por algo parecido, com esse mesmo desespero. A gente se vê no próximo vídeo.